E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender aí como fazer para organizar remédios na sua casa. Se você aí tem aí muito remédio, muita estrutura medicinal, esse vídeo é feito especialmente para você. Então vamos aí rodar a vinheta. Vamos lá para algumas dicas importantes em relação a esse tutorial, que é em relação aí como organizar os seus remédios. Então, eu tenho primeiramente o vencimento, né, do remédio, ele vai estar lá no próprio remédio, né? Você vai perceber que na embalagem ali, seja na bisnaga, seja no frasco, seja no spray, sempre vai ter ali o vencimento. E é por isso que você pode e deve sim pegar a embalagem e com a ajuda de uma tesoura, você vai lá, corta e joga fora. Lembrando que a grande finalidade desse tutorial é fazer com que sua vida fique mais fácil, mais organizada e você ocupe o menor espaço possível aí na hora de guardar tais medicamentos. Então, se você tem aí uma infinidade, né, de remédios, comprimidos, partes líquidas, é importante fazer essa gestão, organização aí desse material. E aqui a gente já vai ver de cara, por exemplo aqui, digamos que você tem aí uma quantidade grande, né, de remédios, de medicamentos aí na sua casa, né, como comprimidos, né, por exemplo, você vai ter aí também parte líquida, como xaropes, e toda essa infinidade aí, como organizar isso de uma forma fácil. A gente vai precisar primeiramente separar. Aqui eu tenho para vocês, né, essa estrutura aqui, essa caixinha de primeiros socorros, tá? Eu tenho também mais essa caixinha plástica aqui, um pouco maior, e temos também uma caixinha aqui pequena, um potezinho. Justamente, o primeiro ponto vai ser aí diferenciar os diferentes tipos de medicamento. Então, o primeiro princípio aqui que eu entendo ser importante, né, que seja importante, é justamente aqui, por exemplo, a gente pegar essas caixinhas e entender que cada caixinha dessa, ela pode ser jogada fora. Então aqui você já vai de cara ganhar um espaço. Então você vai tirar os medicamentos, vai colocar dentro, né, aqui da caixinha, ó, no caso você vai organizando. E aqui uma parte importante é a parte da bula. Então a bula você separa e a caixinha você simplesmente pode rasgar e colocar aí em um lixo, né? Que está fora da validade. Então, o ideal é que você pegue todos os remédios que estão aí na sua casa e observe, faça uma análise minuciosa para ver aquele remédio que já passou e você pegue e jogue ele fora. É muito importante essa informação. Outra questão muito importante é a questão aí da separação dos remédios por tipo. Então, nesse caso aqui desse tutorial, eu separei os remédios que são de spray, que são líquidos em uma parte, os que são de pomada em outra parte, os que são ali de comprimido em outro compartimento. Então, essa organização você pode escolher, você pode dividir, por exemplo, por tipo. No meu caso, eu dividi aí pelo tipo, pela constituição do medicamento, se ele é líquido, se ele é sólido, se ele é de bisnaga, e dessa forma fica bem mais organizado. Outra questão muito importante, lembrando que essa separação desses remédios, quando você for guardar os remédios, é importante que você deixe eles um próximo do outro, para que quando você precise, você vá naquele compartimento ali e consiga ali procurar de uma forma que não fique difícil de encontrar o medicamento que vai ser aplicado. Outra questão importante é que você saiba que o remédio, na verdade, ele é utilizado para que você possa combater doenças, mas você pode fazer aí 4 ações importantes para evitar que a doença chegue até você. Como, por exemplo, você pode e deve comer bastante fruta e verdura, deve sim beber bastante água ao longo do seu dia, beba bastante água em abundância, e também pratique exercício aí constantemente para que o seu corpo, que é uma máquina, ela possa estar em funcionamento e você evite de adoecer. Como também é você dormir aí 8 horas por dia para que o seu corpo se recomponha, que possa começar o dia seguinte aí
de uma forma que esteja descansado para enfrentar os desafios do dia seguinte. Você pode jogar aí a caixa, a embalagem do seu remédio fora, mas guarde a bula do remédio, pois através da bula você vai ter as informações aí sobre dosagem, vai ter as informações aí sobre os princípios ativos do remédio e as informações específicas para que você, quando for precisar usar aquele remédio, você possa consultar a bula. Então não esquece, pode jogar sim a embalagem fora, mas a bula guarda aí em uma caixinha específica para que quando você precise, tenha acesso a essa informação. Pronto, agora vamos ver como ficou organizado em caixinhas, em locais separados, de forma específica, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, justamente essa divisão, que é essa caixa aqui com os comprimidos, né? Lembrando que foi cortado justamente aquelas etapas, aquelas partes que você usa o comprimido, e para não ficar aquela coisa vazia, você vai lá e corta usando uma tesoura, tá certo? Então aqui eu coloquei todos os comprimidos, tá? Lembrando que eles vão ficar aqui justamente para quando você precisar já ter de forma fácil aqui. Nessa outra estrutura, tá? Aqui eu coloquei aqui os comprimidos, tá? Todos os tipos de comprimidos no mesmo local, como também xaropes e remédios líquidos, né? Então você veja que essa questão da organização, ela é muito importante, como também aqui ficou algumas pomadas. Então se você tiver aí na sua casa diversas ferramentas, você pode também separar em uma vasilha aí, uma caixinha, apenas as pomadas, em outra apenas a parte aí dos comprimidos, e aí você faz essa divisão da forma que você precisar, tá certo? Então aqui também, olha, interessante, eu fiz justamente essa divisão aqui, que é as partes dos chás. Então o chá, na verdade, é algo natural que pode servir sim como forma de como se fosse um remédio natural. Então aqui eu tenho o boldo, esse daqui, tá? E eu coloquei nessa vasilha, olha, fica fácil depois você encontrar. Aqui eu tenho a macela, aqui eu tenho o alecrim, a cidreira, tá certo? Aqui. Então veja que você colocando nesse formato, você pode pegar aqui essa tampinha e nessa parte aqui de cima superior, você vem aí com um pincel e coloca de preto o nome de cada um. Então você vai simplesmente fechar. Nesse caso aqui você veja que tem aqui essas opções dos chás, e você vai lá e coloca de forma fácil. Ah, tô precisando de um chá. Onde é que eu vou? Eu vou lá para essas estruturas aqui, essas, né, que você pode comprar em qualquer essa rede aí que vende coisas pro lar. Vai lá e coloca para se organizar. Então veja como fica bacana, fácil de encontrar. Então a organização, ela é uma parte importante, tá certo, do nosso dia a dia. Então aqui ficou questão dos chás. Nessa outra caixinha aqui ficou os comprimidos, tá? Todo tipo de comprimido fica aqui. E nessa parte aqui, tá? Ficou a parte aí dos, né, como foi falado, as pomadas, questão aí dos comprimidos e as questões dos xaropes e remédios líquidos, né, de ingestão. A gente fez ali o processo de jogar fora as caixinhas que vem naturalmente no remédio, e a gente, quando usar o comprimido, veja que vai ficar aqui esses espaços vazios. Então, para que você não tenha, na hora de guardar, ficar desse formato, você vai pegar uma tesoura, tá? Comum, e você vai vir aqui e vai cortar. Olha, cortando, tendo o cuidado, lógico, de não cortar o nome do remédio que está atrás. Então, você precisa ter esse cuidado, porque quando você for precisar ali, futuramente, usar o remédio, é importante que na parte de trás tenha ali de forma legível o nome do remédio, a miligrama, para que você possa saber qual vai ser tomado. Mais um vídeo chegando ao fim e eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse tutorial que acabou de assistir? Coloca nos comentários aqui como você fazia, como você faz e se esse tutorial foi útil para você.